Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série falando sobre o Reino dos Céus, explanando cada parábola do Senhor Jesus que fala a respeito do Reino dos Céus. E na parábola de hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, nesse vídeo. E a gente vai falar mais especificamente sobre a abrangência e a seleção do Reino dos Céus, porque o Senhor ama todas as pessoas, O Senhor quer que todos se voltem para Ele, que todos sirvam a Ele. Mas a gente sabe que nem todo mundo quer servir a Jesus do jeito dele, do modo certo, Da forma como ele deseja. Mas antes, vamos começar? Então, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. Mas eu vou lendo e vou explanando cada versículo desse com vocês, para que a gente possa prestar atenção e entender o que essa parábola quer falar. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: Então perceba que essa forma de ensinar de Jesus era uma forma mais repetida por parábolas, ou seja, Jesus gostava de ensinar por parábolas, e isso já era uma profecia se cumprindo na vida do Messias, porque o Senhor havia falado nos profetas do Antigo Testamento que ele ia abrir a boca a parábolas, ele ia começar a proferir parábolas. Então a forma de Jesus ensinar é uma forma de parábolas. E essa forma é uma forma muito interessante, porque a gente vê o contraste, a gente vê aqui como que o Senhor gosta das alegorias, Como o Senhor gosta de demonstrar coisas espirituais mostrando coisas físicas para que a gente entenda. Então Jesus ensinava as verdades do reino em forma de parábolas às multidões, por isso ele repetia seu modo de ensinar, ele gostava de ensinar dessa forma. Devemos nos atentar e pôr em prática aquilo que Deus nos ensina, aquilo que a parábola nos ensina, porque a gente sabe que as parábolas estão aqui não só para deixar o texto mais bonito, mais interessante. Não, as parábolas estão ali para nos mostrar valores eternos, valores divinos. Então nós devemos dar ouvido à voz do Senhor, na simplicidade. E nós percebemos também um reino que celebra a união do Cordeiro. E isso fica muito claro quando o versículo diz: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então a gente percebe aqui que o reino dos céus espera ansiosamente por o casamento do Cordeiro de Jesus com a sua igreja. O reino dos céus, ele espera esse momento. Por quê? Vai ser um momento onde a gente vê descrito em Apocalipse, a união do Cordeiro com sua noiva. Então, nessa parábola de Jesus, ele mesmo já profere que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebra as bodas do seu filho. Perceba que o rei preparou uma festa de casamento para o seu filho, assim como Deus irá fazer com Cristo. Devemos querer estar no céu e celebrarmos essa união linda entre Cristo e a sua igreja. Nós sabemos que a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva de Cristo. E nós sabemos que um dia todos nós vamos estar lá, nos casando com o Cordeiro, não só celebrando essa união, mas sendo participantes dela. E nós vemos o convite de Deus e a ingratidão humana, quando o versículo diz: Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então a gente percebe aqui que esse rei, ele enviou os servos dele para chamar todos os convidados, mas os convidados foram ingratos, eles foram negligentes quanto ao convite do Senhor. E a gente percebe que isso é feito até os dias de hoje, quando o reino, ele até convida pessoas ali são convidadas para fazer parte do reino, mas elas se negam a participar. E a gente sabe que o Senhor quer que todos os seres humanos, todos nós entremos no céu, ele quer que todos nós sejamos participantes dessa união. Mas as pessoas têm o poder de escolha se querem estar lá ou não. As pessoas têm o poder de escolha se elas vão querer fazer parte desse reino ou não. E a gente percebe também a insistência divina e a excelência celestial, quando o versículo diz: Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Então a gente percebe aqui que Deus ele já fez tudo para que a humanidade fosse salva. Enviou Jesus, o plano de redenção, a sua palavra, a graça, a salvação. E a gente percebe aqui que mesmo assim as pessoas são ingratas e más e não querem aceitar esse convite. Então repare que aquele rei que representa Deus ainda insistiu no convite, mesmo depois da sua recusa por parte dos convidados. Perceba também que o céu trabalha com excelência. Deus não faz nada de qualquer jeito nem de qualquer maneira, pois tudo é planejado e executado da melhor maneira possível. Deus ele fez o melhor, ele fala aqui, aquele
aquele rei simbolizando Deus, que os seus cordeiros ali, os seus bois cevados já haviam sido abatidos, tudo aquilo para a festa que ia precisar já estava pronto, e ele estava ali convidando os convidados para a melhor festa que eles poderiam desfrutar. Mas nós sabemos que quando nós ouvimos o convite e nós se alegramos ali e aceitamos, nós vamos participar desse banquete. Nós vamos participar dessa grande festa celestial. E a gente vê também a dureza de coração e o egoísmo, quando o versículo diz: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então a gente percebe aqui que eles não focaram ali no convite, né? Eles não quiseram saber. Cada um foi pro seu caminho, um vai pro seu campo, outro vai cuidar da sua vida, outro vai pro seu negócio. Cada um foi fazer aquilo que queria. Então perceba a dureza de coração daqueles convidados que mesmo depois de repetido o convite, não quiseram participar do casamento. E depois disso, cada um foi correr atrás dos seus próprios interesses. E isso demonstra egoísmo e o interesse deles só nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. Então a gente percebe aqui como essas coisas terrenas passageiras, elas mesmas já falam, são passageiras, vão passar. Mas muitas vezes o ser humano dá mais atenção às coisas passageiras do que às coisas eternas, às coisas do reino dos céus. E a gente percebe também a maldade e a perversidade humana, quando o versículo diz: e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aqui simboliza o desprezo que os profetas enfrentaram. A gente percebe que desde o começo, os antigos profetas, os profetas maiores, os menores, os que estão descritos na Bíblia, eles mostram muito isso, né? As pessoas não queriam ouvir a mensagem de Deus, então pegava ali o profeta e matava, deixava preso, maltratava, batia, esmurrava. A gente vê que os profetas ali passaram por momentos de perseguição, momentos de dificuldade por causa disso, porque as pessoas não queriam atender a voz de Deus e ainda prejudicavam os seus mensageiros. Então isso aqui é descrito, porque um dia isso vai ter condenação para aquelas pessoas que não quiseram ouvir a voz do Senhor e ainda maltrataram aqueles que foram enviados por ele. Um dia Jesus mesmo fala, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas. Eu queria te ajuntar com uma galinha, esconde os seus filhotinhos, ajunta os seus filhotinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então vocês vão ser destruídos. E isso aconteceu em 70 depois de Cristo. E a gente percebe também a ira e o juízo divino, quando o versículo diz: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E isso ficou muito claro, como eu acabei de falar, né, na destruição de Jerusalém, que isso acontece, a cidade é destruída por causa dessa rebeldia, porque eles não quiseram aceitar o Senhor Jesus, o testemunho do Senhor Jesus como Messias, e ainda mataram, prejudicaram ali os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam pregando o evangelho. Mas as consequências daqueles atos impensados, daqueles atos horrendos, como o Senhor mesmo fala aqui, que eles foram assassinos porque eles mataram os profetas, foram exercidas essa justiça de Deus, pois a ira e o juízo de Deus virá sobre toda a terra e sobre a vida de todos os perversos, todos aqueles que não querem ali ouvir a voz do Senhor e praticar os seus mandamentos, todos aqueles que se iram contra os mensageiros do Senhor até os dias de hoje. E a gente percebe também a prontidão do reino e a indignidade dos convidados, quando o versículo diz: então disse os seus conservos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Então a gente sabe que humanamente nós não somos dignos mesmo. Humanamente a gente não pode nada de nós mesmos, da nossa vontade. A gente não pode fazer nada para ser digno do reino dos céus da eternidade. Mas a gente sabe também que esses homens aqui, eles não deram valor. Eles não deram valor ao chamado do reino. A gente sabe que Deus já preparou o nosso lar celestial da melhor forma possível. E tudo já está preparado antes da fundação do mundo. Mas aqueles convidados que simbolizam os judeus não eram dignos de todo aquele preparo, pompa, formosura e excelência. Então aqui o Senhor fala, eles não eram dignos, ou seja, os judeus ali que foram chamados, o Senhor mesmo fala na palavra dele, que ele veio para aqueles que eram dele, mas era dele, não recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a todos os que creem no seu nome. Então nós que somos os gentios, nós não éramos primeiramente aquela prioridade de Deus, mas depois, quando os judeus recusam aquele convite, nós fomos sim chamados, e se nós dermos ouvido, atenção à voz do Senhor, nós vamos entrar nas bodas. Então a gente percebe aqui esse convite estendido a todas as pessoas, quando o versículo diz:
E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Então esse convite ele começa a ser estendido para todos aqueles servos, para todos aqueles que aqueles servos encontrarem, todas as pessoas que estavam nas ruas, nos caminhos, nas praças, em todos os lugares. Aqui eles falam nas encruzilhadas, né? Nas beiras dos caminhos, nas esquinas. Ele fala, pode convidar, porque eu quero que esse convite seja estendido agora a todos, porque eles não deram valor aos primeiros convidados, eles não eram dignos. Então, aquele convite que antes era só para um grupo específico de pessoas, o próprio Deus o estendeu para todas as pessoas, para todos os grupos, para que todos eles pudessem ser participantes da nova aliança, para que todos eles pudessem ali entrar nas bodas do Cordeiro, para que todos eles pudessem entrar e desfrutar ali do reino da vida eterna. E a gente vê também a obediência à oportunidade, quando o versículo diz: E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então eles, pelo menos, mesmo sendo maus e bons, eles entraram, eles falaram, então pode deixar, eu vou sim. Vocês me convidaram, pode deixar, eu vou estar lá. E a sala do banquete ficou cheia. Repare que lá dos primeiros convidados, ninguém entrou, ninguém quis, ninguém aceitou o convite. Mas daqueles, a sala do banquete ficou repleta, porque eles aceitaram aquela oportunidade. Eles foram felizes em ouvir o convite do seu Senhor e entrar. Então a gente percebe aqui que aquelas pessoas foram obedientes ao convite, ao chamado do Senhor, às ordens do seu Senhor, e a oportunidade foi dada a todos, sem distinção. A obediência é um dos ingredientes mais importantes para se ter um relacionamento com Deus. A obediência é um ingrediente indispensável para a gente ter uma vida com Deus. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos tem dado. Oportunidade de orar, de ler a palavra. Hoje nós não temos muitos empecilhos, muitas perseguições aqui, né? Ao contrário dos países perseguidos, que nós precisamos orar para que aqueles irmãos tenham fé, tenham coragem e as portas daqueles países estejam abertas ao Evangelho. Mas nós somos privilegiados porque nós podemos fazer uso da liberdade para pregar a palavra do Senhor, para ouvir, para meditar, para se aprofundar nele. E nós temos também o Deus que passa revista e o despreparo de alguns. A palavra fala que o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus é um Deus que ele não entra na batalha para perder, ele não é um perdedor, ele é um vencedor. Ele é o Senhor dos Exércitos, aquele que dá ordem nas batalhas, o general. E a gente vê isso quando o versículo diz: Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, a gente percebe aqui que aquele homem, ele deu ouvidos ao convite do Senhor, ele entrou na boda, ele entrou ali na festa, mas ele não estava preparado, ele estava sem veste nupcial. Ou seja, isso mostra um despreparo. Aquele homem, ele não se preparou para estar ali. É como uma pessoa que vai no casamento de bermuda e camiseta e chinelo. Então, ou seja, aquela pessoa não está ali se portando da forma devida. Aquela pessoa ali não está se vestindo, se preparando da forma exata. A gente vê esse despreparo. E Deus não é um Deus injusto. Ele sabe, sim, que cada um tem as suas condições, mas Ele quer que a gente se apronte, que a gente esteja da melhor forma que a gente puder, da melhor forma que a gente tem oportunidade. Ele não queria ali uma veste nupcial toda pomposa, né? Uma roupa de 15 milhões de dólares, não era isso. Mas Ele queria que aquele homem estivesse limpo, pronto, com a melhor roupa que ele pudesse pôr. Ou seja, no nosso caso, trazendo para o espiritual, nós precisamos nos preparar dia após dia, para que a gente não seja como aquelas 5 virgens negligentes, virgens loucas, pessoas que até ouvem a parábola ali, ouvem a palavra de Jesus e vão ali ao encontro de Jesus, mas não tem o preparo devido, não tem santidade, não tem busca, não tem óleo, não está cheio do Espírito Santo, não tem essa busca pelo Senhor, não tem esse amor pelo Senhor, está com a lâmpada apagada até, né? Não está nem se apagando, já está apagada. Então a gente sabe que nós precisamos nos encher a cada dia mais do Senhor. E a gente sabe que o Senhor passa a revista no seu exército e quer e espera que estejamos preparados para a batalha. A gente sabe que a gente precisa ter esse preparo espiritual. Nós precisamos sim aproveitar essa abertura da porta da graça, aproveitar o ano aceitável do Senhor, as oportunidades, para que a gente se aproxime mais dele, para que a gente viva genuinamente o Evangelho, viver da forma como Deus quer que a gente viva. E a gente percebe também os questionamentos e meios alternativos, quando o versículo diz: E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui, sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então a gente percebe aqui que aquele rei ainda pergunta para ele, fala: como você conseguiu entrar? Você está sem veste nupcial, você está despreparado, você está aqui nu espiritualmente, como você conseguiu entrar? E ele ficou quieto, ele não tinha o que responder, ele emudeceu. E a gente vai ver o juízo e a condenação
Mas antes a gente sabe que esse homem ele tinha entrado em um casamento sem as vestes adequadas, ou seja, sem o preparo. Ele até entrou, mas não buscou se preparar para aquela ocasião única. Aquela festa ele só ia participar uma vez na vida dele. Ele só ia ir uma vez na história dele, porque o rei ele era muito rico e o rei ali estava estendendo aquele convite, mesmo ele sendo indigno, mesmo sem ele merecer, mesmo sem ele ser coparticipante geneticamente daquela aliança. Mas ele não deu valor e ele estava ali despreparado. E a gente percebe a condenação quando o versículo diz: então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente percebe ali que aquele homem teve a sua condenação. Notamos nessa parábola que Deus nos dá a oportunidade e o privilégio de nos assentarmos com ele à mesa, mas ele quer que estejamos preparados e não nus com vestes sujas espiritualmente. Nós precisamos sempre pedir perdão pelos nossos pecados a Deus e buscar não pecar mais, para que a gente não seja participante do juízo eterno. Tem um versículo na Bíblia que fala: saí da Babilônia, povo meu, para que vocês não sejam participantes do juízo que eu vou derramar sobre ela, para que não venha sobre vocês também. É claro que a gente não vai se mudar desse mundo e para outro planeta, mas que a gente não venha ser coparticipante das obras desse mundo, porque as obras desse mundo são más, e esse mundo despreza o Senhor Jesus. Desprezou e despreza até os dias de hoje. Então, que a gente possa realmente manter as nossas vestes limpas, puras espirituais, e sim, dar valor às oportunidades que o céu nos dá. E vemos também a abrangência e a seleção do reino dos céus, quando o versículo diz: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então nós percebemos aqui que o reino convida a muitos, Jesus convida a todos, várias pessoas são chamadas, boas e más, porém o Senhor sabe e conhece as atitudes de cada uma delas. Um dia todos nós vamos estar perante o trono de Deus e cada um vai ter o seu castigo. Muitas pessoas elas podem até enganar uns aos outros na igreja, muitas pessoas podem ali querer enganar os seus amigos, os seus pastores, os seus colegas de igreja, os seus diáconos, presbíteros, pessoas que estão ali, seus irmãos de igreja, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe aquele que vive uma vida séria com ele, aquele que preza pela palavra dele, que obedece a ele e aquele que leva a vida de qualquer jeito. Vive como o mundo vive. A porta do céu não passou por reformas, ela continua sendo estreita. E isso é uma verdade. O Senhor fala assim: esforçai-vos por entrar na porta, porque apertada é a porta, estreito o caminho que conduz à vida. A porta do mundo não, a porta do mundo é larga. Você faz o que você quer, você fala o que você quer, você age da forma que você quer, mas você não vai ter a eternidade. Você não vai ter a vida eterna com Jesus. E que a gente possa realmente estar com os nossos ouvidos e as nossas mentes ligadas no Senhor, sendo fortalecidos dia após dia pelo relacionamento, pela oração e pela palavra dele. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!